O que faz um BIM Manager? Na última aula eu falei um pouco sobre profissões BIM, como gerente BIM, especialista BIM, coordenador BIM e modelador BIM. Mas o que é que geralmente faz um BIM Manager? É uma dúvida que eu recebo bastante. Arthur, o que é que você faz no dia a dia no seu trabalho? Como é o dia a dia de um BIM Manager? Então eu queria trazer um pouco de um conhecimento mais de administração para a gente entender o que é que faz a profissão de gerente, né? Porque nós temos um BIM Manager, se a gente traduzir isso para o português, a gente teria a profissão de BIM Manager ou gerente BIM. Então, eu queria trazer um pouco aqui de Chiavenato, né, e da Alberto, se não me engano, de Chiavenato, que é um dos grandes nomes da administração no nosso país, né, no Brasil. E ele faz uma divisão de uma estruturação organizacional através do setor estratégico, tático e operacional. Vamos lá. Cada empresa vai ter uma certa organização de hierarquia interna. Isso vai depender se ela é uma grande organização, se ela é uma pequena organização. Não dá para a gente comparar o meu escritório de engenharia estrutural, por exemplo, se eu tivesse um, com a organização da Unilever, por exemplo, que é uma multinacional. Então, claro que essa divisão de uma grande empresa vai ser muito mais complexa. Mas, de forma geral, para a gente ter um entendimento, digamos assim, macro, né? Não é o nosso objetivo aqui tá estudando tanto a parte de administração, mas é mais para dar um contexto e a gente ter uma base e fundação para entender essa profissão de gerente. Então, nas organizações, nós temos esses 3 níveis de organização hierárquica. O nível estratégico, que geralmente está associado aos diretores, ou seja, o diretor é o que dá a direção. O diretor geralmente é aquele cargo executivo, é o CEO, né, que é o Chief Executive Officer, ou seja, é o cara que está no topo da organização e o trabalho dele é direcionar a empresa. É planejar daqui a 3, 4, 5 anos, onde é que a minha empresa deve estar, como é que nós devemos estar em termos de faturamento. Então, ele é o cara que vai sempre tomar a decisão, um trabalho muito de estratégia, muito de pensamento. Então, ele não pode estar fazendo modelo de Revit, se esse cara aqui é o diretor, ele tem que estar pensando em estratégia. E se a gente for fazer uma associação para ter um entendimento melhor com o serviço militar, acho que todo mundo já chegou a algum momento a jogar aquele joguinho, né? Tem Wars, existem vários jogos de guerra, e a gente sempre ouve falar daquela descrição hierárquica militar, né? Tem os soldados, os cabos, e aí vai subindo, né? Sargento, major, enfim, até chegar nos generais. Então, eu diria que os nossos diretores seriam os generais. São pessoas que vão pensar ali a longo prazo, eles vão estar pensando na parte estratégica para dar a decisão de como é que aquela organização vai seguir. E aí, abaixo, eu vou pular, né, lá para a base, nós temos o setor operacional. É a galera do MM aqui, ó. MM é o quê? É a mão na massa. É quem realmente faz acontecer. Se a gente pensar, por exemplo, no supermercado, quem é o pessoal da mão na massa? São os promotores de vendas, o pessoal que está ali tipo, no dia a dia fazendo a execução das tarefas, o pessoal que está no caixa, o pessoal da limpeza. Todo esse pessoal é um pessoal operacional, eles estão fazendo realmente a operação para que aquilo aconteça. Tá? E aí, no setor militar, seriam o quê? Os soldados. É o pessoal que realmente vai para frente no campo de batalha, é o pessoal que realmente faz todo aquele serviço braçal. Então, nós temos os diretores fazendo aquela parte estratégica e nós temos o operacional, o pessoal que está colocando a mão na massa. Arthur, o que é que isso tem a ver com o BIM, tá? Vamos lá. Se você for fazer uma implementação, se você for fazer a prestação de um serviço de venda de BIM, geralmente você vai estar lidando diretamente com os diretores. Você vai estar fazendo essa venda para o pessoal da empresa. Principalmente no Brasil, onde a grande maioria das empresas são empresas pequenas. Então você vai lidar com o dono. Você vai fazer a venda desse serviço para o dono, que geralmente ele é um diretor. E o pessoal da base, ou seja, quem está fazendo modelos BIM, o pessoal que está ali realmente fazendo aquela modelagem acontecer, são os nossos soldados, né? O pessoal operacional. E é necessário que exista um link entre a estratégia e o operacional. E é exatamente onde o setor tático entra em campo, né? Aqui seriam os oficiais, né, no setor militar. Ele é o pessoal que vai, através das metas, através dos objetivos definidos pelo setor estratégico, né, da diretoria, esse pessoal aqui vai transformar aquilo em objetivos específicos, claros, para que seja repassado para o departamento operacional. É o pessoal que vai estar fazendo ali
a análise dos resultados, é o pessoal que vai estar criando os indicadores, é o pessoal que vai estar realmente fazendo uma análise mais profunda de como é que pode se otimizar o setor operacional para que a gente atinja as metas definidas no setor estratégico, tá? Então vamos lá. O setor tático é onde estão geralmente os gerentes. E aqui onde um BIM Manager, ou seja, um gerente BIM, se enquadraria. Por quê? Ele é o cara que vai entrar em contato com os diretores para vender um serviço que o seu departamento operacional vai criar. E aí ele precisa, nesse mundo BIM agora, né? Vamos sair agora do setor militar, né? Foi mais uma forma da gente entender melhor essa estruturação. Quando a gente traz para o setor BIM, nós vamos estar diretamente ligados ao setor operacional, que vai fazer parte aqui os especialistas BIM, coordenadores, modeladores BIM, e nós vamos definir as estratégias para que o pessoal da diretoria atinja as metas deles. Tá? Um diretor de uma empresa, um executivo, ele não tem o conhecimento, geralmente, da modelagem de informação da construção, ele não entende como é que ele vai melhorar o retorno de investimento utilizando isso. Ele só quer saber de indicadores, que são exatamente os valores que ele quer atingir. Por exemplo, a diretoria chega e diz, olha, esse ano a gente tem que aumentar em 20% o nosso volume de vendas, ou seja, o nosso volume de projetos. Se virem. Aí o setor tático, os gerentes, né, eles vão pensar, pô, como é que a gente vai aumentar isso? Vamos reduzir o custo de produção para a gente ter mais dinheiro para investir em marketing? Não sei, vai existir uma estratégia. É aqui onde entra duas siglazinhas que a gente geralmente trabalha, chamada BEP e BIP, que é o plano de execução BIM para cada projeto e o plano de implementação BIM para cada empresa. Então, no nosso caso, a gente faz esse link entre o setor operacional, os modeladores e a estratégia, utilizando-se de indicadores, processos, metodologias que nós, BIM Managers, estudamos aí no longo da nossa jornada, da nossa trajetória, para fazer com que esses objetivos sejam atendidos, tá? E aí o plano de execução BIM, ele é um documento que a gente pode vir a falar mais à frente, que é criado para cada projeto, onde a gente vai listar ali as metas do projeto, os entregáveis do projeto, o que é que vai ser utilizado, quem é a equipe que vai fazer cada entrega, quando cada entrega deve ser utilizada. Então o trabalho de gerente BIM, ou seja, BIM Manager, ele não é tão diferente do trabalho de gerentes de banco, de gerentes de outros setores. Ele está ali fazendo esse link entre a estratégia e o operacional para que tudo aconteça perfeitamente. Então, voltando a esse nosso outro lado aqui da tela, né, para a gente não se estender tanto e não ficar tão complexo. O gerente BIM, ele aqui, por estar na parte tática, né, ele vai criar as estratégias, ele vai criar ali o direcionamento para que o pessoal da fase operacional, o pessoal que está realmente fazendo aquilo acontecer nos nossos modelos BIM, digamos assim, consigam criar isso da melhor forma possível, evitando ali conflitos de interesse, evitando problemas, né, no desenvolvimento desses projetos. Então, de certa forma, falando agora sobre atividades práticas, né, desses modeladores e dos nossos gerentes, o que é que nós fazemos? Nós coordenamos esse pessoal para que as estratégias BIM sejam implementadas com sucesso. E aí, quando a gente começa a falar sobre o BEP, o que é um BEP, né? Um plano de execução BIM, o que é um BIP, um plano de implementação BIM, eu acho que vai ficar mais claro isso, o que é que um BIM Manager faz. Mas o BIM Manager ele não faz tanta modelagem, ele tem que entender muito bem da modelagem, até porque ele vai estar gerenciando modeladores BIM. Entretanto, ele pensa mais na parte estratégica, na parte de criação de soluções para atingir as necessidades da diretoria. Então, ele está sempre no link entre o operacional e o estratégico. Espero que essa aula tenha feito um sentido para você em termos da profissão de BIM Manager. Não foi uma aula gráfico-visual, foi mais uma aula teórica para mostrar esse entendimento desse link na pirâmide, né, de hierarquia criada aí pelo Chiavenato, um dos grandes professores da parte de administração no Brasil. E as profissões BIM, elas enquadram nesse sentido, sendo o gerente BIM um cara mais generalista que vai fazer a coordenação, o gerenciamento do que está acontecendo entre o setor de modelagem, coordenação e dos especialistas BIM para atender às demandas da diretoria das empresas. Então nós estamos diretamente ligados com esses caras aqui, entrando em contato com eles, vendendo serviços para eles, vendendo ideias para eles, para que a gente continue ali trazendo investimentos para o setor BIM tático que vai nutrir essas informações para o operacional, para que essa pirâmide faça sentido, esse pessoal trabalhe bem, essa informação seja passada
da melhor forma possível em termos de indicadores para que a estratégia continue investindo no BIM e a gente continue fazendo impacto aí para os nossos projetos e para a nossa nação. Então é isso, essa é uma aula simples sobre o que é que faz um BIM Manager em termos de sua estruturação hierárquica. E se você gostou dessa aula, comenta aqui abaixo, tá? Você pode ter uma visão diferente, comenta também, a gente tá aqui para aprender com todo mundo, então fala um pouco aqui da sua visão, se fez sentido isso para você e como é que a gente pode fazer próximas aulas, que conteúdo você quer ver aqui nessa série. Então comenta aqui abaixo no nosso YouTube, segue as nossas redes sociais e a gente se vê na próxima aula. Valeu!